Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite. Trazemos sempre aquele abraço fraterno da casa de Eurípides, que agora, recentemente, em maio, completou 50 anos de existência. E eu sei que é uma comemoração de via dupla, né? Porque a fundação da nossa casa, com aqueles 5 rapazes de 50 anos atrás, quase todos pertencentes ao grupo Fabiano, que saíram daqui para implantar a casa de Eurípides lá em Jacarepaguá. Então nós sabemos também da felicidade da equipe espiritual desta casa por ter dado todo o embasamento necessário, a intuição necessária àqueles rapazes para fundar a casa de Eurípides Barçanufo. E eu fiquei também muito contente de saber que a casa de Eurípides está invadindo aqui em julho a programação de vocês, né? Tem aqui o Gilberto Bordalo, tem o Gilson, tem o Jorge Miguel e um dos mais insignificantes de todos, que é o Marcos Juver, que está aqui hoje para falar sobre a bondade, que talvez seja um dos meus maiores desafios, né? Eu pensava que o tema era fácil, como me deram, e conforme eu fui preparando, eu vi que não é tão simples assim. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê. E outra coisa que me chamou a atenção, não tinha dado conta, hoje a doutrina espírita comemora os 83 anos da primeira edição do Parnaso de Além-Túmulo, a primeira obra psicografada pelo Chico, né? Está aqui no noticiário de vocês, aqui no boletim, né? Dia 6/7, a Federação Espírita Brasileira publica a primeira obra psicografada do Chico, o Parnaso de Além-Túmulo, que revolucionou todo o mundo literário, né? As personalidades, os intelectuais, os acadêmicos ficaram impressionados com uma obra de um escritor que não tinha nem a 4ª série primária completa. E até hoje é assunto de dissertações, teses, mestrados nas faculdades. Algumas eu já presenciei, até na banca. Mas, porque a gente coloca sempre esse ano como, talvez, o ícone, né, das comemorações, os 150 anos do Céu e Inferno, né, que vai ser comemorado no mês que vem. 150 anos dessa obra, que é um trabalho muito bem trabalhado, intuído por Kardec, onde ele consegue, aliás, eu vou até comentar uma passagem desse livro aqui daqui a pouquinho, ele consegue fazer descortinar, né? Um leque de espíritos, desde a situação mais brutalizada, aqueles espíritos mais imperfeitos, até os espíritos mais puros, mais evoluídos. E a gente até se coloca ali, né, em alguns momentos. Será que esse sou eu? Né? Então Kardec faz um trabalho muito, muito didático, através de uma coisa que não se usa mais nas casas espíritas modernas. Não se faz mais isso, que são as invocações, ou evocações, melhor dizendo. As evocações não são mais utilizadas e nem devem mais ser trabalhadas com as intenções como eram feitas o trabalho de pesquisa, porque foi o momento necessário para que isso se realizasse. Hoje nós sabemos que o telefone toca de lá para cá, e no trabalho mediúnico nós temos que respeitar, né, o que os espíritos pretendem realizar e o que eles já planejaram no plano espiritual para trazer para nós. Então as evocações não se deve mais ser praticada, né, no movimento espírita. E assim que nós chegamos também, recebemos essa mensagem: sejamos bons, para dar introdução ao estudo que nós preparamos. E, claro, né, falar de bondade, nós vamos encontrar em cada página do Evangelho, em cada obra de Emmanuel, em cada uma dessas mensagens pequenininhas que o grupo Os Mensageiros, lá do Sul, distribui para várias casas espíritas, e em toda a literatura de André Luiz, ou nas obras de Chico Xavier. Nós vamos encontrar bondade em cada linha, em cada palavra, em cada página, em cada livro. Ficaria simples falar sobre isso, mas estudando o culto do lar, fazendo nesse domingo agora passado o culto do lar lá em casa,
Não por acaso, porque o acaso não existe, nos deparamos uma leitura complementar do culto do Evangelho no Lar com a obra chamada Obras Póstumas, e que vai nos falar exatamente do momento em que a Terra está atravessando, nesse sistema de transição planetária, de um planeta de provas e expiações para a regeneração, e como a bondade, como o bem está situado nesse contexto. Repare que esse livro foi compilado, foi entregue em 1890, 21 anos após o desencarne de Kardec. E parece que ele foi escrito ontem. Nós vamos vivenciar, eu vou ler alguns trechos que nós marcamos aqui, que vai nortear todo o nosso estudo, não palestra, né? Longe disso, mas o nosso estudo. E essa página que vocês receberam assim que chegaram a casa, nos traz dois parágrafos importantes. O primeiro parágrafo, que o tema é Sejamos Bons, do livro Trilha de Luz, do nosso Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Só o primeiro parágrafo. Não te aflijas com a perspectiva da perfeição de um dia para outro. As tarefas redentoras desconhecem o improviso. Por isso que nós dizemos que nada acontece por acaso. Tudo está planejado. Tudo está no momento certo, na hora certa. Tudo tem que acontecer como tem que ser. Não existe o acaso, a sorte ou o azar, coincidências, nada disso existe. Tudo tem um motivo de ser, de existir, para a nossa própria evolução espiritual, para os exercícios aqui na Terra, de desenvolver o trabalho no bem, até mesmo através das provas e expiações, porque a Terra ainda é um planeta muito infeliz, de espíritos infelizes como nós, espíritos imperfeitos, ou como diz Emmanuel, crianças espirituais, brutalizados pela ignorância, pelo egoísmo, pela inveja, pela vaidade e até pelos melindres que cercam, infelizmente, o nosso movimento espírita. Ainda tem muito melindre no meio espírita, não é verdade? Infelizmente. Mas isso tenderá a acabar, tenderá a desaparecer, porque nós estamos na fase do aprendizado, alguns através da dor, mas isso foi opção nossa, opção totalmente nossa, de um passado delituoso. Nas péssimas opções do livre-arbítrio, utilizamos as opções da porta larga, que era mais tentadora. Havia recompensas materiais se nós passássemos por ela, e depois a gente se arrepende e vai ter que voltar tudo de novo para passar por aquela portinha pequenininha que é a porta estreita. Daí Jesus já nos ter dito, há mais de 2000 anos, um planeta de choro e de ranger de dentes, de sofrimento, sim, porque foi a nossa opção. Mas ninguém precisava evoluir pela dor, pelo sofrimento. Isso é uma opção exclusivamente nossa, pelas péssimas opções do livre-arbítrio no nosso passado. E por isso que ninguém evolui rapidamente, num milagre, num estalar de dedos. Ninguém vai sair da casa espírita hoje bonzinho de uma hora para outra. Não, isso é uma conquista individual, lenta e gradual. Já fomos muito piores, se isso pode nos consolar, e consola-se. Ainda bem que a gente não lembra do nosso passado, ainda bem. Mas quando a gente desencarnar, alguns flashes lá de trás vão chegar, e a gente vai poder agradecer ter chegado à casa espírita, a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, não há dúvida, que consegue explicar as nossas dificuldades, as nossas provas e expiações, ou o choro e o ranger de dente.
nos dá a certeza que o espírito é imortal, que a vida não acaba, a morte não existe, e assim nós vamos continuar evoluindo, reencarnando, progredindo, crescendo intelectualmente, moralmente e espiritualmente falando. Se existe determinismo na doutrina espírita, um deles é esse. Fomos criados, todos nós, sem exceção, para sermos espíritos felizes. E cada um tem o seu caminhar. Não existe um espírito igual ao outro. Não existe. Cada um tem o seu caminhar diferente, suas conquistas diferentes, seus sucessos, suas derrotas, suas vitórias. E é por isso que no antepenúltimo parágrafo, Emmanuel coloca assim: por onde passamos, há sempre alguém que espera um pouco de carinho, a fim de restaurar-se. Isso eu aprendi na prática, nas visitas que a nossa mocidade espírita, isso já na década de 80, lá para trás, quando nós visitávamos a colônia Curupaiti, colônia de rancenianos, de leprosos. E na década de 80 não era tão aberta a colônia como já é hoje. Ainda existia, o preconceito do leproso, que não podia nem andar nas ruas de Jacarepaguá ou do Largo do Tanque, onde fica o leprosário. Leprosário, que nome feio. Mas, com o avanço da ciência, hoje a hanseníase já tem cura, aos poucos a sociedade já foi aceitando, e a população que vivia dentro de Curupaiti, que é um verdadeiro feudo. Quem nunca entrou em Curupaiti, é como se fosse um feudo da Idade Média em pleno Rio de Janeiro. Os muros altos, tudo que tem aqui fora tinha lá dentro. Inclusive, delegacias e prisões existiam lá dentro. Prisões tinham lá dentro. Era um feudo. Aqueles muros altos que ainda tem lá, cercando o leprosário da sociedade. Então a gente ia lá dentro, a convite de Amazonas Hércules, para evangelizar as crianças, os filhos dos doentes, dos internos. Realizávamos esse trabalho lá na salinha da casa do Amazonas, que ficava no andar abaixo da Casa Espírita Filhos de Deus, que ainda existe lá. Aos domingos, 3h da tarde, estávamos lá postos para evangelizar aquela garotada do Curupaiti. E foi visitando alguns dos seus pais e mães ali internos, em algumas enfermarias, que nós aprendemos de um doente, de um interno, que sempre tem alguém que sofre mais do que nós. Eu escutei essa frase de um leproso, de um ranceniano. Ele, que poderia se dizer o mais infeliz das criaturas, praticava o bem ao dormir, saía do corpo, e várias vezes chegávamos lá ao seu leito, domingo pela manhã, quando era a visita, é o terceiro domingo do mês, que nós fazemos a visita, é o terceiro domingo do mês, que fazemos a visita ao Curupaiti, ainda hoje continua. E aí chegávamos perto dele e ele dizia: estou tão cansado. Ele não tinha as pernas nem mais os braços. Aí falava: mas Marcondinho era o nome dele. Marconde, como é que você está cansado? Você deve ter dormido a noite toda. Aí ele me explicava. Saía para trabalhar com Jesus Gonçalves, patriarca, mentor espiritual de todos os hospitais de rancenianos do Brasil. E quem não conhece a vida de Jesus Gonçalves deve conhecer. E saía em espírito, visitando todas as colônias do Brasil, interior do Brasil, do norte, nordeste, de Goiás, de São Paulo, que tem vários, e voltava cansado. Isso era 9h da manhã, quando fazíamos o culto ali. Então ninguém está impedido de fazer o bem, mesmo acamado, doente, mutilado, como o próprio Amazonas. Esses espíritos, ao desencarnarem,
eu daria até o exemplo do próprio Amazonas Hércules, chegou caminhando normalmente no plano espiritual, sem nenhum ferimento no corpo, o perispírito intacto, perfeito, recebido diretamente por Jesus. E segundo os amigos espirituais, isso quem nos reportou foi o altivo, enquanto ele encarnado na terra, pétalas que chegavam do infinito caindo sobre todos os presentes. Foi uma festa no mundo espiritual quando o Amazonas retornou. E muitos de vocês conheceram o Amazonas Hércules. E muitos que doavam, teve muitas pessoas, isso a gente convivia com ele ali do lado, muitas pessoas que doavam mantimentos, até dinheiro, né, para ajudar na obra, não sabiam que ele era doente. Achavam que ele era um voluntário que trabalhava lá no Curupaiti. Então, eu tive que aprender isso, talvez da maneira mais simbólica, né? De uma doente, de uma prova que a gente considera talvez uma das provas mais difíceis. Ainda mais naquela época, né, quando a sociedade discriminava. Hoje nem tanto, porque já existe a cura chegou, e a cura vai chegar sim para as outras doenças, que nós chamamos de doenças kármicas, e que ainda não temos a cura, como o câncer e a AIDS, chegará sim, de acordo com o nosso merecimento e com a nossa evolução moral. Essas curas já estão bem perto, aliás. Porque num planeta de regeneração, segundo os amigos espirituais, da mensagem recebida por companheiros lá de Sacramento, e até Divaldo já comentou certa vez esse fato, conforme a gente for evoluindo moralmente, as conquistas, não só intelectuais, mas também morais, chegarão. E a cura dessas doenças kármicas, que nós chamamos de kármicas, poderá acontecer e vai acontecer ainda no planeta de transição, que é esse momento que nós estamos vivendo agora. Estamos entrando, num planeta de regeneração, porque nós já estamos na transição planetária. Então, nesse momento de regeneração, que nós estamos iniciando, e que se vai concretizar apenas no ano 3000, porque é aí que acaba o terceiro milênio, gente. E nós só estamos na segunda década do terceiro milênio. Então ainda tem muita coisa para acontecer na seara espírita, no movimento espírita. Muita coisa nova vai chegar, muita novidade. Porque o próprio Kardec, nesse mesmo livro e na Revista Espírita, ele fala: nada está definitivo. Ainda da nova era, nesse momento que estamos chegando, estamos atravessando, muita coisa nova vai chegar. Mas é a obra básica, é o alicerce da pureza doutrinária, é o alicerce da doutrina espírita, Kardec, que não pode deixar de ser estudado. Por isso, vamos iniciar o primeiro item que eu destaquei do livro Obras Póstumas, ao dizer: já hoje a inteligência domina. Isso no finalzinho do século XIX. Já hoje a inteligência domina, é soberana, ninguém o pode contestar. Hoje a ciência está muito à frente da moral, muito à frente. Mas vai chegar um momento que essas forças irão se equilibrar, e o momento é chegar. É um movimento lento, é um movimento bem devagar, quase não percebemos, mas já está acontecendo alguma coisa no campo moral. Já está acontecendo. Só que tudo na natureza é devagar, é lento, é gradual, mas as coisas já começaram. Os movimentos já começaram. Alguns já estão levantando a mão, protestando, reclamando direitos, pedindo mais ética, mais valores no campo da moral. Então alguma coisa já começou. Aliás, já começou muito antes do que no início do terceiro milênio. Já começou lá atrás. Por que dizem os pessimistas que o mal domina sobre a terra? Quem ousará dizer que o bem nunca o sobrepujará? Alguns críticos da bondade, do bem na terra, alegam exatamente isso.
terra não tem mais jeito. Chegamos ao fundo do poço. Só violência, tragédias. E, aliás, é o prato predileto das mídias. Falar de guerras, tragédias, atentados, terrorismo, assassinato, porque isso vende, né? Ninguém vai colocar numa página do Globo uma manchete de caridade plena e total. A prática maior da caridade, do atendimento ao pobre, daquele infeliz que mora hoje na sarjeta, passando por uma prova que hoje ele estará ali, na prova da pobreza, talvez uma das maiores provas que o espírito atravessa. Ninguém vai reportar, ninguém vai noticiar, ninguém vai botar no RJTV a prática da caridade, porque não vende, não dá ibope. Mas a tragédia dá. E tem noticiários e tem programas de televisão que só abordam esse tema. E com isso o medo vai entrando dentro da nossa casa. Muitos já nem saem à noite. O medo está tomando os lares, não só do carioca, mas do Brasil, dos brasileiros. Vocês esqueceram que Jesus ainda está no leme? Perderam a fé? Não confiam mais no Mestre? Em Ismael, o protetor do Brasil, mentor da nossa FEB? O mundo espiritual está atento. Tudo o que está acontecendo é necessário no momento de transição planetária em que estamos atravessando. Últimas oportunidades que estão sendo dadas a vários espíritos que não estão aproveitando a oportunidade de permanecerem nesse planeta que agora será de regeneração. Perderam a oportunidade. Oportunidade essa que começa dentro do lar, quando o pai, o responsável, não dá devida atenção à educação dos seus filhos. Muita coisa vai acontecer nesse campo, renovando mentalidades, quebrando paradigmas, inclusive no meio espírita. Emmanuel já está entre nós. Deve ser hoje um jovem de 14, 15 anos, por aí. Em breve, muito em breve, vocês ouvirão falar de um jovem espírita, na área da pedagogia espírita, da evangelização espírita, falando sobre evangelização. Esse é um dos compromissos dele, segundo Chico, que falou para companheiros lá de Sacramento, tia Igorina, antes de desencarnar. É o compromisso de Emmanuel nessa sua vinda aqui na Terra. Falar sobre educação, sobre os valores da sociedade, da postura ética e moral que deve começar dentro dos lares, todos os lares. Teremos que dar mais atenção aos nossos filhos, que eu chamo dessa garotada aí do terceiro milênio, que já está reencarnando aí. Espíritos inteligentíssimos, como diz a mensagem aqui. Aqui em Obras Póstumas, logo no início. Isso muito antes de 1890, porque 1890 é quando a obra chegou às livrarias. Já hoje a inteligência domina soberana. 1890. Terceiro milênio continua a mesma coisa. A intelectualidade sobrepujando a moralidade, usando a inteligência para o mal, para promover mortes, desgraças, conquistas, tomadas de territórios e etc. Mas isso vai acabar, gente. Também, tal qual o espírito que vai chegar ao estágio de primeira ordem, espírito puro, como de Jesus está, espírito crístico, nós chegaremos lá. O planeta também vai evoluir. Tudo evolui na natureza, tudo evolui. E o nosso planeta também vai ser um dia um planeta de espíritos felizes, onde o mal não mais habitará, apenas o bem, a bondade, o carinho, a caridade, o trabalho no bem, da criação ao lado de Jesus e de Deus, nosso Pai Criador. Quando nós chegarmos a um estágio que Jesus está hoje, seremos colaboradores de Deus. Difícil de entender isso. Por isso que Jesus dizia: vós sois deuses,
porque um dia nós iremos chegar ao estágio de colaboradores, co-criadores da obra divina. Chegaremos lá. E nessa busca da vitória do bem sobre o mal, porque hoje o mal está muito acima do bem. O mal está aqui, o bem está aqui. Mas com o tempo, no momento de transição, ou quando chegarmos à regeneração, o mal não vai acabar. Em um planeta de regeneração, o mal não será eliminado, só que ele vai ser reduzido. Ele só é eliminado quando nós atingimos o estágio de planeta de felicidade. Então, olha o que Kardec coloca aqui. Cada século não se assinala um progresso? Por que então a humanidade pararia quando ainda tem tanto o que fazer? Nada está estagnado, nada está parado. Tudo cresce, tudo evolui, tudo se transforma para melhor. Digamos, antes de tudo, que os bons na Terra não são absolutamente tão raros como se julga. Kardec já percebia isso. O bem existe, só que ele não é divulgado, ele não é noticiado. E conforme o planeta vai se transformando, conforme o bem vai superando o mal, as notícias na área da caridade vão acontecer em maior porte, dando estímulo àquele que não faz, por falta até de exemplo, mas verá vários exemplos nos noticiários, nas mídias, e ficará então compelido a fazer também, porque é assim que acontece com o mal. O mal também vai te sugando, vai te orientando para um outro caminho, até por arrastamento, como Kardec já falava naquela época. Os maus são numerosos, é infelizmente verdade. O que, porém, faz pareçam eles ainda mais numerosos é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. O mal é destemido, o mal não tem medo e o bem é tímido. O bem é extremamente tímido. Existe um adesivo que eu tenho visto ultimamente em algumas concessionárias, né, em busca da responsabilidade socioambiental, da poluição, que coloca um adesivo pequenininho na traseira do carro, né? É bom fazer o bem. Já viram isso? Mas já viram o tamanho do adesivo? Pequenininho, você tem que encostar o para-choque teu quase no companheiro da frente para ler o que está escrito ali. Até nisso é tímido. Enquanto o flamenguista bota aquele CRF, né, enorme no carro para mostrar. Eu não sei se a maioria deve ser, né? Eu não sei se é prova ou expiação, mas cada um tem o direito de escolher o que quer, né? Mas bota lá no carro CRF, né? Bem grande, né? Isso. Ou então aquelas piadas, aqueles adesivos cheios de brincadeira, né? De humorismos, né? De piadas, né? Enorme. Mas a campanha do bem é um negocinho pequenininho, gente. Menor que talvez a metade da página desse livro aqui. Você tem que botar o olho ali para ler o que está escrito. É bom fazer o bem, é bom ser do bem. Por que não aumenta isso aí e coloca bem grande? É bom fazer o bem, é legal fazer o bem. Por isso que eu fico muito feliz quando as organizações abraçaram a proposta da responsabilidade social corporativa. As empresas estão aprendendo a fazer o bem. Estão até ganhando dinheiro com isso, porque não existe almoço grátis, né? Não existe Papai Noel. Então, se elas estão investindo nessa área, é porque tem retorno. E tem. Mas é tão bom fazer o bem. Alguns entram apenas com interesse financeiro. Eu vou fazer o bem aqui para poder sair um pouquinho do imposto de renda, né? Descontar um pouquinho ali, outros interesses. Mas quando o bichinho lá, o mosquitinho do bem dá aquela picadinha, né, ele começa a ser contaminado pelo vírus do bem e começa então a fazer ele próprio, aprendendo a amar ao próximo, aquele do entorno da sua empresa, da comunidade pobre, começa então a investir naquele local. Graças a Deus, estamos já nessa fase. Terceiro milênio chegando. Isso há coisa de 50 anos atrás era impensável.
Mas o bem é tímido. O mal não pede licença, ele vai invadindo, empurrando, derrubando, matando até chegar ao seu objetivo. O bem é melindroso. Dá licença, eu posso passar aqui? E com isso vai perdendo tempo. Aí vai em linha sinuosa até chegar àquele objetivo, perdendo um tempo que poderia ser evitado. Mas esses paradigmas vão ser quebrados, a ordem vai se inverter. E mais à frente ele diz o seguinte: os bons, ao contrário, não fazem alarde das suas boas qualidades. E quando faz, não chega na mídia, né? Porque não vende, né? Não se põe em evidência donde o parecerem tão pouco numerosos. Realmente, por isso que talvez Emmanuel vai ter uma grande dificuldade inicial, né? Porque ele vai ser precursor de uma nova era. Ele vai trazer muita coisa nova no movimento espírita, né? Mudando esse comportamento de nós espíritas. Porque eu costumo dizer que há duas coisas diferentes: o movimento espírita e a doutrina espírita. Doutrina espírita são esses livros aqui. Isso é a doutrina espírita. Kardec é a doutrina espírita. O movimento espírita somos nós. Nós é que fazemos o movimento espírita. Os homens, com seus erros, suas imperfeições, é que faz o movimento espírita. E se a bandeira do Evangelho hoje está fixada aqui, por isso que nós nos autoproclamamos, isso, claro, com os amigos espirituais, o próprio Chico escreveu essa obra, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se a bandeira hoje está aqui, cabe a nós espíritas e ao movimento espírita manter essa bandeira aqui, senão ela vai para outro lugar, como já passou pela Palestina, pela França, e hoje está aqui, mas poderá ir para qualquer lugar. Quem vai garantir que vai ficar aqui? Se nós não quisermos, se continuarmos a sermos o que somos hoje, aí vai para outro lugar. Então está na hora da gente começar a se preocupar com isso. O fato de ser espírita, de frequentar a casa espírita, não te garante absolutamente nada. No momento da separação do joio e do trigo, como está acontecendo agora, na transição planetária, alguns espíritos não irão mais reencarnar nesse planeta, porque estarão atrapalhando o progresso, por não conseguirem praticar o bem, ou pelo menos não fazer o mal. E o que nós vemos hoje aí são, principalmente nos jornais, na televisão, no rádio, nos noticiários, tragédias envolvendo espíritos encarnados, claro, intuídos até pelos desencarnados, mas criminosos, entre aspas, que fazem o mal por prazer. E isso, com certeza, nós já não temos mais essa dificuldade. Eu creio perfeitamente que todos nós que estamos nessa sala aqui não fazemos mais o mal por prazer. Fazemos o mal, sim, por ignorância. Aqui todo mundo faz o mal, sim. Mas por ignorância, por sermos crianças espirituais, como pontuou Emmanuel. Mas não mais por prazer. Isso nós já vencemos. Mas fazemos o mal na hora de colocar uma palavra mal colocada, ao magoar o companheiro. Às vezes falamos isso de uma maneira tão inocente, displicente, nem percebemos que magoamos o companheiro, mas o ferimos, sim, magoamos. E não percebemos. Daí a reação, às vezes, do chamado inimigo oculto, ou do inimigo desconhecido, que chega repentinamente e te desestabiliza, ou às vezes te tira do sério. Mas o que eu fiz para magoar essa criatura? Você não lembra, mas foi uma palavra impensada, um gesto, uma atitude, comportamento, comentários, que ficou marcado. E no momento certo ele devolve. Aliás, nós temos que ter uma visão diferente do chamado inimigo. Do chamado inimigo. O inimigo é um grande colaborador para a sua evolução espiritual, porque ele é o único que vai chegar para você e vai dizer na tua cara quem você realmente é, vai botar o dedo na tua cara e vai dizer quem você é, porque o amigo às vezes não vai ter coragem para falar tal coisa,
Então, utilize o inimigo para refletir nas suas atitudes, no que você está fazendo. 90% do que ele fala é verdade. Então, leve para casa, ao dormir, reflita. Puxa vida, ele tinha razão. Ele sempre tem razão. Não vem de forma gratuita. Então aproveite para se modificar. Mas para isso você tem que deixar de lado aquele homem velho, né, que nos persegue, que é o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Tem que deixar de lado para poder se desnudar inteiramente e reconhecer: eu estou errado. É difícil. Por isso que nós estamos reencarnando há vários séculos. E ainda outros ainda para continuar. Para aprender isso que nós chamamos na casa espírita de reforma íntima. Quantos séculos estamos atrás dessa reforma, dessa transformação? E quantas encarnações ainda teremos que ter para começar a entender que tudo começa da gente. Para que eu seja feliz depende de mim mesmo, não é de ninguém, e nem de conquistas materiais. Não é pelas conquistas, pela posse, pelo poder que você vai chegar lá. Aliás, para fazer o bem não precisa ter dinheiro. Por isso que a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis. Aí eu vou citar o livro Céu e Inferno. Existe uma passagem do Céu e Inferno onde Kardec estuda as comunicações dos espíritos puros de uma menina de 36 anos, uma condessa, que desencarna aos 36 anos, riquíssima, Condessa Paula. Lembram dessa personagem? Quem não lembra, chega em casa depois, lá nos Espíritos Felizes, Céu e Inferno. Condessa Paula. Ela diz textualmente: precisou reencarnar várias vezes na sarjeta, na pobreza, para encarar a prova da riqueza. Era riquíssima, seu marido era riquíssimo, e ela não admitia o esbanjar, o gastar por gastar. Ela não admitia isso no seu castelo. Tudo que sobrava, e era pouca coisa, doava aos pobres. Eu recentemente, lendo uma obra da chegada dos portugueses aqui ao Brasil, assim que fugiram de Portugal, eu fiquei assim estupefato com a fartura dos alimentos servidos no banquete ou dos almoços diários na coroa, lá nos palácios. Então ele apenas pegava só um pedacinho lá do peito do peru, do franguinho, aprovava: tá ótimo, mas não quero mais não, me dá esse aí outro aqui. E era assim, e jogava tudo fora. Só um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e jogava as aves suculentas ao lixo. Nem dar aos pobres dava, aos escravos que rodeavam os palacetes da época. E ela não permitia isso. E ela disse textualmente, reconhecia que a prova da pobreza era um dos desafios mais difíceis, porque nós temos que passar por todos os desafios. Para evoluir, temos que passar por todos os testes, todas as provas, desafios. E esse é o mais difícil. Então, quando vem com o poder, né? Quando a riqueza vem com o poder, aí é mais difícil ainda. E quantos caíram por sucumbirem a essa prova, não conseguiram realizar. É muito difícil, muito difícil. Pesquisai, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação e em todas as camadas sociais. Eu repito, não precisa ser só na riqueza, não, na pobreza também. E você vê muita prática do bem na pobreza, que talvez seja a mais importante, né? Sem ostentação. E eu vi muito ali em Curupaiti atos de caridade onde a pessoa não queria que ninguém soubesse o valor do cheque que deixava com o Amazonas, ou nas doações de alimentos, não queria saber quem deu, apenas deixa lá, está doado.
está entregue. Mês que vem eu volto. Não queria dizer o nome. Era o bem sem ostentação. Em todas as camadas sociais irão deparar com criaturas de natureza boa e leal, em número bastante a vos tranquilizar o coração, de maneira a não desesperardes pela humanidade. Depois cumpre também dizê-lo, entre os maus, muito há que apenas o são por arrastamento e que se tornariam bons desde que submetidos a uma influência boa. Quantos jovens são arrastados para o caminho do mal, porque não tiveram em casa o embasamento necessário, a educação necessária, porque às vezes o pai ou a mãe não tinham tempo. Na última quinta-feira que estivemos aqui, Maria deve lembrar, nós estávamos naquela época em que aquele médico foi assassinado na lagoa. Vocês lembram? Pegaram os garotos, foram à casa de um deles e descobriu-se que no quintal da casa de um deles, possivelmente o assassino, no quintal da casa dele tinha 9 bicicletas. Não era uma só daquele médico, não. Tinham 9 bicicletas de valores entre R$1.500 e R$3.000. A mãezinha não tinha tempo, né? A mãezinha não tinha tempo de chegar para ele e perguntar: meu filho, de onde veio essas 9 bicicletas? Se eu não tenho nem condições financeiras de comprar uma velhinha com pneu furado, como é que você consegue ter 9 bicicletas belíssimas? Ela não teve tempo, porque se ela tivesse tempo, talvez o médico estivesse vivo hoje. Mas não é só na classe pobre, não. Na classe alta também. Os pais e mães executivos, que poucos veem os seus filhos. Quando despertarem, seus filhos serão adotados por outros. E aí a infelicidade chegará. Ah, mas eu não tive tempo. Muitos pais de vocês tiveram tempo. Por isso que vocês são pessoas boas, honestas, trabalham no bem, na caridade. Contei aqui o caso que aconteceu comigo, vindo da escola, quando era da escola chamada primária, agora é ensino fundamental. Quando eu chego em casa, minha mãe descobre no meu estojo uma borracha que não era minha. E eu nem sabia como é que aquilo apareceu ali. Talvez na hora de juntar o material, peguei a borracha do colega da mesa do lado e botei no meu estojo e fui para casa. E ela falou na mesma hora: devolve essa borracha. Só volta aqui quando achar o dono. E eu sabia lá quem era o dono da borracha. Tive que ir na casa de vários colegas, mas eu descobri e pedi desculpas e tal, porque a minha mãe teve tempo. Graças a Deus a minha mãe teve tempo. E muitas mães de vocês, ou pais também, tiveram esse tempo aí. E é isso que a gente tem que passar para a nossa garotada e para os nossos filhos. E é isso que temos. Evangelizar não dá tanto trabalho assim não, pessoal. Se for feito com amor, carinho, dedicação. Ninguém é pai e mãe por acaso. São os inimigos do passado reencarnando na nossa casa, na forma de filhos. Graças a Deus pela bênção da ignorância, né? Do esquecimento. Mas eles estão ali. Por isso que eles são difíceis, são diferentes, são espíritos, são individualidades, não existe um igual ao outro. São diferentes. Uns são amorosos, outros não. É um desafio, sim. E agora, com a chegada do 3º milênio, esses espíritos que estão chegando são espíritos muito inteligentes. Mas Chico já dizia, carecem de uma moralidade elevada. Por isso que eles dão trabalho. Por isso que essa garotada aí dá trabalho. São super inteligentes, mas pode ser usado para o bem ou para o mal. E se você não atuar, poderá ser arrastado, como Kardec já falava nessa época,
muitos são arrastados. E que sejam arrastados para o bem. Por isso vamos investir no culto do lar, na evangelização da casa espírita, no estudo da mocidade, porque é o futuro da casa. Casa espírita sem mocidade, vai para onde? Vamos investir na garotada que está chegando, e eles vão chegar mesmo com seus próprios pés. E aqui ele diz, continua dizendo assim: no estado atual das coisas, final do século XIX, hein? No estado atual das coisas, os maus estão em maioria e ditam as leis dos bons. Mas, passado quase 2 séculos depois, 1 século e meio depois, não vai ser mais assim, não. Os maus serão retirados do planeta para não atrapalhar o trabalho de regeneração que os bons já estão chegando. Certa vez eu comentei aqui, algum tempo atrás, possivelmente muitos não estavam, que no ano de 2000, em dezembro de 2000, ou janeiro de 2001, agora me foge a data, no editorial do Reformador, da nossa FEB, dizia-se que 5.000 espíritos de altíssima evolução espiritual já estavam reencarnando na Terra para ajudar, eram os precursores do momento de transição planetária. 5.000. Desses 5.000, 500 em especial no Brasil, entre eles Emmanuel. E certa vez, conversando com os companheiros lá da terra de Eurípides, de Sacramento, que o Chico ia muito a Sacramento, é pertinho, não dá nem 1 hora de carro, Uberaba a Sacramento. E conversando com a tia Igorina, sobrinha neta de Eurípides, ela falou: olha, o Chico falou que quase todos aqueles espíritos, quase todos não, todos os espíritos que se comunicaram pelo lápis do Chico, todos eles já estão programando a sua reencarnação no Brasil. Inclusive André Luiz, que já está bem próximo, está chegando aí, e Eurípides de Barçanufo. Mas isso tudo num leque de até o ano 3000, né? Até acabar o 3º milênio. Ainda tem muita coisa para acontecer, gente. Ainda tem muita coisa para chegar no movimento espírita. Muita coisa para mexer com a gente, para dar aquela, talvez, a última oportunidade, porque o fato de ser espírita não te exclui da lei de ação e reação. O fato de ser espírita não te impede de estar junto com aqueles que serão exilados. O que é que você está fazendo pelo bem da tua pátria, do teu estado, da tua casa, do teu país, do teu planeta? O que é que você está fazendo? Porque ser espírita, o compromisso já é maior. A responsabilidade aumenta, pessoal. O fato de ser espírita. Então temos aí a oportunidade de ajudar nesse processo evolutivo, recebendo esses espíritos do 3º milênio, ajudando na sua evolução moral, falando de ética, falando de valores de sociedade, falando do bem e do mal, porque parece que falar de Jesus e de Deus hoje, dentro de casa, é ultrapassado, é quadrado, o cara é atrasado. E falando de Jesus, vamos investir nisso. Não tenhamos medo, não deixe que a mídia, os telejornais, os noticiários, invadam a sua casa, promovendo o terror e o medo de até sair às ruas. Jesus está no leme, sim. Não percam a fé, gente. Que isso? Há 2000 anos, aqueles apóstolos suportaram coisas muito piores. Não tenham medo, não deixem o medo chegar às suas residências. Não percam a fé em momento algum. Nada está perdido, não é fim do mundo. Jesus está no leme. Muita paz a todos.